Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste aqui via YouTube, sejam muito bem-vindos. Essa é a edição número 680 pós-GP do Sakhir. Uma corrida que a gente tem muita coisa para falar, foi uma corrida movimentada, uma corrida em um traçado inédito na Fórmula 1, com uma característica inédita também de uma volta, inédita não, mas há muito tempo que a gente não via um tempo de volta tão curto, menos de um minuto, e a gente vai conversar sobre os destaques dessa corrida, e já vou chamando aqui os meus convidados, começando por ele, Matheus Pucci, seja muito bem-vindo. Vitória de Sérgio Pérez, o Pérez, né, que fez uma grande corrida, mais um grande desempenho. Matheus Pucci, a Fórmula 1, mesmo com todo esse desempenho, corre o risco mesmo de ficar sem Sérgio Pérez na Fórmula 1. Nós ficaremos sem Sérgio Pérez na Fórmula 1, mesmo depois de um ano sensacional como esse que ele está fazendo. Seja muito bem-vindo. Olá, Will. Olá, nosso amigo que nos acompanha pelo podcast ou pelo YouTube. Sim, corremos um risco enorme de ficar sem Sérgio Pérez para essa temporada 2021, apesar de que não sei o que a Red Bull está esperando, né? A Red Bull já teve pódio, já teve vitória, já teve recuperação, saiu de último, já teve Covid, o cara voltou aí melhor ainda do que antes do Covid. Não sei o que ela está esperando. Corremos um risco, vamos falar de Pérez nesse programa, e espero que a Red Bull escute aqui, para eles terem um pouquinho de noção do que estão perdendo. É isso aí. Tomara que eles nos ouçam. E também chamar ele, Fábio Campos. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos, mais uma vez. E eu quero falar sobre George Russell. George Russell, que era aquilo que todo mundo queria ver, o George Russell na Mercedes, como seria o seu desempenho. E ele chegou mostrando serviço, mostrou desempenho, teve ali um azar que escapou-lhe a vitória. Mas eu queria te perguntar, Fábio Campos, o desempenho do George Russell, ele foi o que você esperava? Ou foi acima do que você esperava? Ou abaixo do que esperava, né? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Will, âncora de hoje, é isso, cobrindo o nosso faltoso comandante, grande Matheus também, nosso ouvinte. Eu acho que a gente tem hoje uma edição muito especial, né? Eu já vi aí que o tráfego de e-mails foi intenso durante a segunda-feira, então a gente vai tentar atender todo mundo. A gente tem muita coisa para discutir, né, nessa segunda-feira, dia da gravação do nosso programa. Eu acho que essa corrida, Will, foi uma corrida que reforçou muitas convicções que a gente tem aqui, muitas convicções de quem defende certas coisas no automobilismo, de quem bate em certas teclas, às vezes até solitariamente, mas que a gente vai entrar ao longo dessa edição, não vou falar tudo agora, para me ater à sua pergunta. Uma dessas convicções reforçadas foi como a gente perde quando uma equipe não escolhe por performance, né? Porque o Russell já era uma desconfiança. Eu acho que o Russell não é dizer que ele se tornou realidade. Uma corrida é uma corrida, não precisa de grandes explicações. Mas a naturalidade com que ele vestiu a Mercedes, embora não tenha vestido literalmente, porque o pé dele não cabia direito, porque o ombro ficava doendo de um carro que não é projetado para a altura dele, pelo menos o cockpit ali onde senta o piloto. Mas a naturalidade com que ele levou, não só a sexta-feira, porque a sexta-feira eu falei para muita gente, calma, sexta-feira é sexta-feira. Mas a pole no sábado do Bottas, tendo uma diferença de 2 centésimos de segundo, 26 milésimos, e o que ele fez na corrida, eu acho que ficou muito acima das expectativas. Você sabe, Will, Matheus, ouvinte do Café, que eu gosto de analisar performance, principalmente quando a performance não bate com o resultado, que foi um caso escandalosamente escancarado nesse domingo. A performance dele não bateu com o resultado. Mas eu até dizia no Twitter, lá no @CampusFB, no meu Twitter, que depois da vitória, claro que nada é igual à vitória, depois da vitória, não tinha uma maneira melhor, uma imagem melhor para ele sair do que a que ele sai desse grande prêmio de Sakhir.
uma imagem de injustiçado, uma imagem de coitado até, uma imagem de quem merece outra chance, uma imagem de quem fez o que fez com um companheiro de equipe. Ou seja, automobilismo, Will, é percepção. Eu sempre falo isso. E a percepção em cima dele é das mais positivas. Embora falar isso para ele é entrar num ouvido e sair pelo outro. Ele está justamente inconformado por ter perdido essa vitória. Ao contrário de outros pilotos que comemoram chegar em último lugar. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Inclusive, a gente vai falar sobre George Russell no segundo bloco. Nesse primeiro bloco, a gente vai dar atenção ao vencedor da prova, aquele cara que a gente vem falando, aquele piloto que a gente vem aqui falando já há muito tempo, né, sobre o seu desempenho, sobre o desempenho que ele tem mostrado nos últimos anos da Fórmula 1 e nesse ano, principalmente, né, mostrado um grande desempenho e foi coroado aí com uma grande vitória. E a gente vai falar, então, começar a nossa edição de hoje falando de Sérgio Pérez. Eu quero, antes de passar para vocês, eu quero primeiro agradecer a todos os ouvintes que mandaram e-mails para a gente. Realmente, a gente teve muitos e-mails aqui para a edição de hoje. A gente vai tentar aqui dar uma passada pelo menos em todos. Claro que a gente não vai conseguir ler todos na íntegra, mas a gente vai tentar dar uma passada aqui em todos, ou pelo menos na maioria deles, tá? Então, eu já vou começar com um e-mail aqui, Fábio Campos, que acho que tem muito a ver com esse assunto que a gente está falando aqui, principalmente sobre o Sérgio Pérez, que é o e-mail do Ricardo Banneman, que ele pergunta o seguinte... Olha só! Exatamente. Ele perguntou o seguinte: com tudo que o Pérez fez no Bahrein nesse domingo, as equipes não têm vergonha de deixar esse cara fora da Fórmula 1? O que mais é necessário para que acabe o discurso? Ele é muito bom e apostamos nele para justificar a presença dos pilotos sem talento e com muita grana, enquanto os pilotos talentosos como o Pérez fica fora. É isso. Começo com essa pergunta para você, assim, antes da gente falar da corrida em si, mas o que falta o Pérez fazer para que ele as equipes, alguma equipe já falando diretamente, Red Bull, contrate esse cara pro ano que vem? Por que não é possível? Vamos lá, Will. Parabéns, não só pela sua leitura muito bem feita da pergunta, como uma pergunta muito bem estruturada pelo Banneman. Eu acho que é interessante a gente pegar os pontos, né? A gente fala aqui, eu vou tentar pontuar o programa inteiro, essa questão das convicções que a gente defende aqui. Uma delas é isso do piloto, das equipes de ponta não quererem pilotos de ponta, ou não trabalharem com dois pilotos de ponta. É um empecilho, né? A linha de raciocínio da Fórmula 1 é tão quebrada, eu chamo de a geração Toto Wolff de dirigentes, né? Embora ele tenha chegado depois de alguns que estão lá, mas a geração Toto Wolff aborda todos eles, aborda Christian Horner, aborda Mattia Binotto, o outro Martin Alfer, aborda todos esses caras, né? Mas vamos simbolizar na geração Toto Wolff, que é o nome Toto Wolff, que é o mais famoso, é o mais tietado, né? Tietado muitas vezes até pela imprensa, né? Que tieta sem o menor pudor. Então vamos chamar essa geração de geração Toto Wolff. A geração Toto Wolff se incomoda de ter dois pilotos rápidos numa mesma equipe. Então, baseado nisso, talvez o que falte para o Sérgio Pérez é ser mais lento. Se bobear, saíram do Bahrein pensando que não é melhor manter o Albon para não criar problema, não é melhor manter o Bottas para não criar problema. Mas, enfim, ironias à parte, eu acho que chegou num ponto de escancaramento tão grande, porque a gente já vem falando, a gente já discutiu aqui quantas vezes, a gente está praticamente há 5 meses, 4 meses, discutindo Racing Point, Aston Martin, Stroll, Pérez, Vettel, a gente já circulou sobre esse assunto, porque tem que ser falado mesmo, para falar o português claro, esse assunto tem que ser falado mesmo. Eu já chamei de escárnio, eu acho que essa palavra já nem cabe mais. Vocês falavam da Red Bull, enfim, lendo o e-mail do Banneman, colocou a questão da Red Bull. Nenhuma equipe tem obrigação de contratar ninguém. Eu não uso a palavra obrigação. Mas caiu no colo da Red Bull uma situação da qual depende toda a Fórmula 1. Caiu no colo. Só sobrou a Red Bull para definir, melhor dizendo, as suas vagas. Então eu vou dizer que caiu no colo da Red Bull. Se a Red Bull não contratar o Pérez, se a Red Bull decidir ficar com o Albon,
A Fórmula 1 vai passar por um vexame moral tão grande, por isso que eu não uso mais a expressão escárnio, porque vai ser um vexame moral gigantesco de um piloto que está fazendo, para mim já claramente o segundo melhor piloto do ano, mas claramente é porque automobilismo é percepção, e a percepção em cima do Verstappen é de um piloto imaculado, o que não é. É um excelente piloto, está fazendo um excelente ano, eu não estou negando nada disso. Eu não estou colocando no nível do Hamilton, porque não existe o nível do Hamilton para ninguém, né? O Hamilton está em outro nível. Se a gente tirar o 7 vezes campeão do mundo, eu não consigo ver ninguém nesse ano guiando mais do que o Pérez. O Pérez deu uma oscilada para baixo, justamente quando o Stroll deu uma oscilada para cima, mas foi ali um breve período muito pequeno. Se a gente for olhar o que ele fez nas 4 últimas corridas, o pódio de Imola estava na mão, a equipe chamou para o boxe, ninguém consegue entender. Eu já falei isso aqui, né? A performance depois ele veio o pódio do Bahrein, né? Aliás, ele conseguiu o pódio na Turquia, o pódio no Bahrein que não veio na corrida passada por causa do motor, e agora uma corrida que, mesmo se as Mercedes não fizessem o que fizeram, ele estava no pódio. Ele estava em terceiro, porque ele superou todo o resto do pelotão. Caindo para último, voltando de último, não há o que dizer. Esse cara não estar no grid é um vexame moral que a Fórmula 1 vai ter que responder. Está na mão da Red Bull, caiu no colo dela tomar essa decisão, que para mim não existe sequer dúvida. Só para jogar para o Matheus, e você, se você quiser também falar, só o fato da gente estar aqui discutindo se esse cara tem vaga, já tem muita coisa a se dizer sobre a Fórmula 1. Já tem muito problema a ser discutido sobre a Fórmula 1, problemas que a gente discute aqui há muito tempo. Por isso, o Grande Prêmio do Bahrein reforça convicções mais do que nunca, e nós vamos bater em várias delas nessa edição. Pode ir, Matheus. Eu assino embaixo com o que o Campos falou. Não tem porquê a Fórmula 1, numa situação minimamente razoável, minimamente consciente do que faz, minimamente, como eu posso dizer, lúcida, deixar de fora um cara do calibre do Pérez, que tem apresentado exibições fantásticas. Ainda tem um agravante aí para colocar. O Pérez tem dinheiro, não é um cara pobre que não tem dinheiro. Ele traz patrocínio, ele traz um patrocínio gordo, um patrocínio grande. Então, entra naquilo que já foi falado também várias vezes aqui no programa. O Pérez está perdendo a vaga, quer dizer, se perder, né? Mas o Pérez ele ficaria de fora por ser rápido e não por ser lento. Chega a ser contraditório numa categoria onde, teoricamente, estamos falando dos pilotos mais rápidos do mundo, dos melhores pilotos, dos pilotos mais competentes. É contraditório. Estamos falando de um piloto experiente, não é velho, não é um piloto que se enquadra no grupo de velhos da Fórmula 1, um piloto que já vai... Tá no melhor da sua fase, né, Matheus? Pois ele tá no prime, né? O prime da fase e da carreira. Um piloto experiente, já andou numa McLaren. Quando saiu da McLaren e foi para a antiga Force India, é um piloto que evoluiu muito, um piloto que apresentou uma evolução. Talvez seja um caso raro da Fórmula 1, onde o piloto acaba sendo, vamos assim dizer, entre aspas, rebaixado na carreira e consegue dar uma volta por cima fantástica. Na Force India conquistou pódios, na Racing Point conquista pódios, e essa vitória vem para coroar uma ascensão fantástica dele. Uma ascensão não somente no ano de 2020, mas uma ascensão na carreira, que é fantástica. É um piloto maduro, é um piloto rápido, é um piloto que negocia muito bem ultrapassagem. Nós vimos, por exemplo, o Stroll preso atrás do Ocon por muito tempo. O Pérez passou o Stroll, passou o Ocon, sem conversa, sem ter muita perda de tempo. É um piloto que defende muito bem. O Pérez, se não for o piloto mais difícil de ultrapassar, ele está na lista ali no top 3 pilotos mais difíceis de ultrapassar da Fórmula 1. É um piloto que joga duro, mas joga limpo. Então, é um pacote muito completo. É um pacote muito atraente. Mas ele é atraente até um certo ponto. Ele é atraente até uma equipe de meio de pelotão. Pelo visto, as equipes de ponta não veem ele como um pacote atraente. Não veem o Pérez como sendo um piloto interessante para se ter na equipe, seja de Hamilton, seja de, como eu posso dizer, eu esqueci agora da Red Bull, né? Companheiro de Verstappen, no caso, que eu queria falar. Pelo visto, não estão vendo isso. O que nós estamos vendo é uma Fórmula 1 que está abrindo mão de um grande piloto, que eu, particularmente, o Campos falou aqui, nós já falamos várias vezes de Racing Point, de
de Aston Martin. Eu, particularmente, não teria rescindido o contrato dele. Se eu fosse o chefe da Racing Point, eu não teria feito essa escolha de rescindir o contrato dele. Mas que agora também, se eu fosse o Christian Horner, estaria assinando o meu papel com o Pérez. Temos uma situação triste na Fórmula 1, de ver um piloto como o Pérez podendo tirar um ano sabático. Ele afirmou que já tem propostas para 2022, mas nós gostaríamos de ver um Pérez em 2021 e o melhor, numa equipe que pode brigar por vitórias. Porque a Red Bull, por mais que não esteja no nível da Mercedes, é uma equipe que, vez ou outra, dá uma canseira ali na frente. O Verstappen, por vezes, está ali brigando. Esse grande prêmio mesmo disso aqui, o Verstappen ficou no mesmo décimo ficou a menos de um décimo do Bottas pela pole. Tinha ritmo, né? A princípio, tinha ritmo a princípio para brigar por vitória, se não tivesse abandonado logo no início. Então, nós estamos vendo uma situação que podemos ficar sem um Pérez da vida, um piloto que tem dinheiro, repito, dinheiro, talento, tem dentro dessa categoria de talento, nós podemos falar várias coisas, como citei da defesa, do ataque, do ritmo, etc. O que a Fórmula 1 está pensando? A Fórmula 1 precisa expandir o grid? Ela precisa do quê para atrair esse piloto? A Red Bull, no caso, que é a equipe que tem hoje a possibilidade de ter o Pérez para si em 2021. O que a Red Bull precisa? Ela sabe que ela não pode repetir 2019, onde ela tinha um piloto que não brigava pelos pontos que ela necessitava, que era o Gasly. Ela não pode se dar esse luxo. 2020 o álbum tá ali, eu arrisco a dizer, porque a Red Bull não tem rival no campeonato de construtores, porque a Ferrari não tá ali. Se a Ferrari estivesse marcando pontos junto com a Red Bull, roubando pontos da Red Bull, será que o álbum ainda estaria lá? Com o desempenho que tem? Então a Red Bull vai se dar esse luxo de manter mais um ano um piloto que ela não sabe se vai entregar aquilo que ela espera que entregue? E se a Ferrari der um pulo do gato para 2021 e vier brigando novamente? A Red Bull vai se contentar com o álbum da vida? É o que nós vamos ter que aguardar. Agora, sobre a corrida dele, fantástica. Caiu para último. O engenheiro dele até falou, ainda tem muita coisa para acontecer nessa corrida. Mantém a cabeça baixa, né? Que eles falam ali o head down, né? Acelerando. O cara foi passando todo mundo. Teve até um período mais morno da corrida no miolo ali. E o Pérez estava passando a galera. Teve uma excelente estratégia. Contou com a questão das Mercedes. Mas o mérito é dele. Manteve o carro ali, fez as ultrapassagens, defendeu. Corrida espetacular, nota 10 para o Sérgio Pérez. Piloto do dia, na minha opinião. Exatamente. Quer falar alguma coisa, Campos? Sim, sim. As convicções, né, Will, que a gente vem frisando aqui já há tanto tempo, e a gente bate muito nessa tecla, né, de uma Fórmula 1 com 20 carros, e quando a gente defende isso num programa normal, numa segunda-feira de setembro, numa segunda-feira de outubro, numa segunda-feira de janeiro, numa segunda-feira de maio, é muito abstrato, né? E às vezes as pessoas não querem refletir, ou acabam até mesmo querendo, não tendo a dimensão do que a gente fala, né? A gente está tendo agora exemplos concretos para as pessoas verem, né? O Pérez é um exemplo concreto do problema da Fórmula 1 com 20 carros. O Pérez é um exemplo concreto da Fórmula 1 que se tornou, semana passada, viu seu grid ter 15%, atingir 15% de pilotos bancados pelos pais. 15%, 3 de 20, de pilotos que correm, e essa é uma discussão para a gente ter aqui, se não hoje, mais para frente, da diferença que muita gente faz errado, muita gente não vê erradamente, de piloto pagante e piloto filho de dono, que é uma situação muito diferente, e as pessoas se associam, sendo que não é exatamente a mesma coisa, aliás, é bem diferente. Então a gente está tendo, Will, na prática, a gente está vendo na prática certas coisas. A gente vai falar no segundo bloco da Mercedes, né? A gente está vendo na prática o que eu falei, né? Como a postura dos dirigentes covarde tem um efeito prático, tem um efeito que é escancarado. Você imagina a Mercedes com Russell e Hamilton. A gente pôde saborear isso por uma obra do acaso, por uma obra do destino. Assim como o circuito externo do Bahrein veio como uma obra do acaso, como uma obra do vírus, né? Mas a Fórmula 1 é assim. A Fórmula 1 ou ela conta com o imponderável ou ela não consegue realizar um bom espetáculo. A gente teve um bom espetáculo nesse domingo. A gente teve uma corrida boa de ponta a ponta, né? Corrida boa, finalmente, aos 40 e... Eu vou falar 43 do segundo tempo, porque 45 vai ser no próximo final de semana, em Abu Dhabi. Mas a gente teve aos 43 do segundo tempo uma corrida boa, uma corrida imprevisível, uma corrida de uma ponta até a outra com emoção, uma corrida praticamente sem ultrapassagem artificial.
que a imprensa não reparou, talvez muito ocupados que estivessem, não repararam, mas a gente teve uma corrida com praticamente todas as ultrapassagens, sendo ultrapassagem de verdade. A gente teve ultrapassagem na curva 7, né, que ali, no meio daquela parte sinuosa do circuito, que a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. E a gente não teve, dessa vez, algo que convence a muita gente, a mim não convence, que é ou ter uma corrida com ótima primeira volta, ou ter uma corrida com excelentes voltas finais. Dessa vez, não. Dessa vez a gente teve uma corrida boa, vou repetir a expressão, de uma ponta até a outra. E a gente viu um cara sair de último, porque ele foi último na prática, depois daquele toque que ele levou na curva 4, sair de último e ganhar a corrida. E não é, pura e simplesmente, não tem comparação com o que aconteceu em Monza, não tem comparação com a dinâmica de Monza, porque o Pérez veio ultrapassando. O que o Pérez fez nesse final de semana está tão distante, o que o primeiro colocado fez, está tão distante do que fizeram o segundo e o terceiro, em termos de performance. O pódio deu o que falar, né, porque o pódio foi uma surpresa. Aliás, é impressionante. Né? Eu vou deixar uma reflexão aqui para o ouvinte. A era mais previsível da história da Fórmula 1 consegue revelar 2 pódios do mesmo ano absurdamente imprevisíveis, que é uma daquelas coisas para a gente discutir em mesa de bar. Né? A Fórmula 1 vive a sua era mais previsível. Alguém escreveu para mim no Twitter uma coisa que eu achei sensacional. O esforço que a Mercedes tem que fazer para perder uma corrida. Né? Tem que ter pit stop errado, tem que errar o pneu, tem que voltar, tem que furar o pneu, tem que ser punido para não ganhar a corrida. É um esforço magnânimo. Mas acontece, em 2020, o ano do imprevisível, a gente tem 2 pódios, o ano do imprevisível fora das pistas, o ano super previsível dentro das pistas, mas com 2 asteriscos que são inesquecíveis. Os pódios de Monza e de Sakir, já que esse grande prêmio é chamado de Sakir. Enfim, Will, eu não sei se a gente tem mais e-mails, eu acho que a gente deve ter mais e-mails. Bastante. Vou passar para você ler sobre o Pérez, porque ainda tenho o que falar da corrida dele aqui, mas eu vou jogar para você para o comentário não se estender tanto. Eu ia tocar no assunto das ultrapassagens do Pérez, né? Mas eu tô me ouvindo aí, tá, pessoal? Alguém tá. Ultrapassagens do Pérez, mas eu quero só colocar citar aqui um e-mail do Thales Oliveira, né? Que ele falou assim, ele falou: ó, o debate de desempenho versus resultados foi frequente nos últimos episódios, e agora no GP do Sakir tivemos alguns exemplos que dão continuidade ao tema, né? E ele pergunta, né, se o desempenho do Pérez e do Russell, além dos seus resultados, foram impressionantes. Acho que a gente já respondeu, né? Tanto do Pérez quanto do Russell. Acho que a gente já respondeu que sim. É muito boa a observação dele, né? Porque o Pérez foi o dia em que o resultado premiou o desempenho. O Russell, o resultado não veio, mas o desempenho é fantástico. O desempenho é fenomenal, é incrível. Então, os dois são meio diferentes no final das contas, mas a observação do Thales é muito pertinente. E agora falando do Pérez, né? Ou seja, como você bem falou, né? O Pérez ele caiu para último e venceu a corrida, mas um detalhe importantíssimo: ele ganhou a corrida ultrapassando os seus principais, assim, tirando a Mercedes, ou seja, ele definiu a corrida ultrapassando o Ocon e Se ele não ultrapassa, ele não ganha a corrida. Ele fez uma ultrapassagem sobre o Albon por fora na curva 4, sim, que é para você falar, acabou, tá decidido o cockpit, não tem conversa mais. Exato. Então eu gostaria assim que, né, pode ser o Matheus, pode ser o Campos aí, quem levantar a mão aí, mas que falasse um pouco assim da construção dessa vitória, ou seja, dele ter caído lá para trás em uma coisa que ele não teve absolutamente culpa nenhuma, né, que ele tinha largado muito bem, inclusive, não teve culpa nenhuma e foi construindo essa vitória né, você já falou, né, Campos, da ultrapassagem sobre o Albon, mas teve outras ultrapassagens também que ele fez, então um pouco da construção dessa vitória, assim, para vocês, né, qual foi o ponto alto dessa vitória do Sérgio Pérez em termos do desempenho dele, assim, o que vocês, de toda essa corrida que ele fez, o que mais chamou a atenção, o que mais você falou, cara, esse cara, aí ele definiu a corrida, isso para mim foi o que mais, digamos, fez os olhos brilharem assim com o desempenho do Pérez. Quer começar, Matheus? Tá, o direito de começar aqui. Vai lá, Matheus. O que eu vejo como ponto alto
é que após o toque, primeiro, você citou bem, a largada dele já foi excelente. Ou seja, o Pérez fez uma corrida excelente como disse o campo, de ponta a ponta, né? Ele largou muito bem, não é um piloto que largou mal, é um piloto que largou muito bem. Mas depois do toque que ele tem com o Leclerc, ele cai para último, o que me chama a atenção é que absolutamente tudo para ele foi perfeito. Tudo para ele foi perfeito. Ele escalou o pelotão, conseguiu fazer as ultrapassagens, ele tinha o ritmo do carro, aliado com a habilidade dele. O safety car teve, seja virtual, seja real, deu tudo muito certo para ele poder conseguir encostar no pelotão e fazer as ultrapassagens, com o timing perfeito para poder fazer a troca de pneus, para poder ter pneus frescos para ultrapassar. As Mercedes, com tudo o que aconteceu com as Mercedes nos boxes, que nós vamos falar posteriormente, também foi perfeito para ele, porque o Russell, ao meu entender, iria conseguir fazer a ultrapassagem se não for o pneu. Tudo, absolutamente tudo foi perfeito naquele dia, aquele dia Blessed, né? Aquele dia Hamilton, aquele dia Blessed. Tudo foi compactuando para ele, foi cooperando para ele conseguir não somente escalar o pelotão com ultrapassagens fantásticas, como essa do Albon, como o negociar a ultrapassagem, como eu citei, as duas ultrapassagens derradeiras, vamos assim dizer, sobre Stroll e Ocon, mas a estratégia, o carro, tudo funcionou para ele, tudo foi perfeito para ele. Foi aquele final de semana que o Pérez precisava, digamos assim, se alguém tinha dúvidas, esse foi o final de semana que o Pérez precisava para mostrar que não existem mais dúvidas quanto à capacidade, habilidade, velocidade dele. Tudo deu certo. Ele mostrou que quando ele tem o carro bom, quando ele tem as circunstâncias a seu favor, e quando eu digo circunstância, não me entenda mal, eu digo quando ele tem a possibilidade de ter um circuito que permite ultrapassagens, onde ele tem a possibilidade de brigar de acordo com o que o carro permite, ele mostra resultado. O Pérez ele não teve contratempos, como muitas vezes acontece. Tudo bem, ele teve o toque lá atrás, mas quando eu digo contratempos, ele não teve o motor estourado no final da corrida, como foi na primeira parte do Bahrein, na primeira corrida do Bahrein. Então ele é um cara que a corrida dele foi perfeita. Isso me chama atenção. Não é somente uma ultrapassagem, não é somente um pit stop certo, não é somente a recuperação de último para primeiro, onde eu faço, inclusive, as palavras de Bernie Ecclestone na vitória do Button, lá em 2011, no Canadá. Foi 90% piloto, 10% carro. Né? Foi fantástico. Para mim, tudo deu certo. E isso é o que chama atenção, na minha opinião. Não sei se o Campos tem alguma coisa a acrescentar. Sempre tem. A gente sempre acha alguma coisa aqui para dizer. Eu estava aqui pensando, né, como que a gente teve que começar o bloco, né, discutindo uma coisa com teor até negativo, né, que é a possível não contratação, embora eu acho que está tão escancarado que a Red Bull não vai ter como fugir, embora a gente não se surpreenda mais com nada nessa Fórmula 1 de interesses e de outras coisas que vão deixando o talento cada vez mais em segundo plano, né? Deixando que a performance seja cada vez um detalhe menos importante, e não pode ser assim. Mas a gente é obrigado a começar o programa nesse tom, né? Porque é o tom mais crítico, e é isso que o Café com Velocidade faz. Mas a gente está agora... Só te cortando um pouquinho rapidinho, Fábio. Corte. Esse tom foi exatamente o tom que eu fiz ontem no meu vídeo pós-corrida, que eu fiz o vídeo e falei, eu tô bravo, eu deveria estar feliz, mas eu tô bravo. É isso, Prossiga, o sentimento devia ser de alegria, né, de um piloto, né, que vem de um país com pouca tradição, enfim, tem um espaço, né, a última vitória mexicana foi nos anos 70, enfim, mas tem uma lacuna muito grande, né, um país que abraçou a Fórmula 1, que voltou para o calendário, um país pobre, um país cheio de problema, embora o piloto não seja pobre, longe disso, mas é um país que está lá vivendo, né, o seu sabor de ter vencido uma corrida, né, pela história do Pérez. É aquilo que eu já falei, eu já coloquei até no Twitter uma vez, vou até tentar recuperar esse tweet, que ele já tem um tempo. É o cara que não é bonito, não tem um nome de ator de Hollywood, não tem uma postura de piloto que chama atenção no paddock, não tem... Enfim, teve uma passagem na McLaren que muita gente o culpa. Eu nunca fiz isso, desde 2013, aqui no Café, quem escuta o programa desde essa época sabe. Ali foi um ano que todo mundo desceu, todo mundo mergulhou para baixo, a McLaren, o Button, enfim.
E ele também estava nessa. Ele encarou o Button várias vezes. O Button fala, eu já citei, não sei se foi aqui, se foi no Loucos por Automobilismo, eu já não sei mais onde eu falo as coisas. O Button fala, né? Ele foi o meu companheiro de equipe que mais me surpreendeu na minha vida, porque ele fala, né? Eu já esperava que o Hamilton fosse o que fosse, eu já esperava que o Alonso fosse o que fosse. Nenhum deles me surpreendeu lá dentro dos boxes. O Pérez me surpreendeu. E o Pérez me irritou. E o Button fala, o Pérez me irritou pela capacidade dele, que me incomodou. O Button já falou isso na Sky. Então era para a gente estar aqui justamente louvando isso, né? E estamos louvando, mas a gente tem que começar pelo problema, porque senão você vira uma parte da imprensa que só passa pano, né? O que tem de gente na imprensa que já normalizou a situação do Stroll e que por tabela normaliza a situação do Latifi e que por tabela vai normalizar a situação do Mazepin, é o que o automobilismo está perdendo. O que a gente viu nesse domingo é o que o automobilismo está perdendo. É o que o automobilismo deixa escorrer pelos seus dedos. Daqui a pouco eu quero falar do Lawrence Stroll, o pai, dono da equipe, mas só para citar como vocês falaram. A cara dele é impagável. Não, a entrevista dele não é nem pagável, é de você pegar o ingresso e jogar fora, você pegar a conta da TV a cabo, jogar fora, a conta da internet e jogar fora. Mas daqui a pouco eu conto o que ele falou para a TV inglesa. Só ressaltar, né? É muito importante deixar frisado isso que a gente falou aqui. Se o Pérez não ultrapassa, ele não ganha a corrida. Se o Pérez não vai para cima, se ele não passa o Albon por fora, se ele não faz uma ultrapassagem sobre o Sainz na curva 5, que é a curva ali de entrada da parte nova do circuito, numa briga que estava Sainz, Albon, ele chegou, ele foi oportunista, ele passou ali. A ultrapassagem sobre o Stroll, para mim, é simbólica. É absolutamente simbólica, porque ele simplesmente põe pressão e o Stroll erra na curva 4, frita o pneu e vai lá fora. Isso é simbólico. Isso é simbólico. Eu já cansei de falar aqui. O Stroll não é mau piloto, mas o Stroll não chega perto de um piloto do qual ele roubou a vaga, do qual ele tem prerrogativa eterna. Como é que se fala no Brasil? Do concurso público. A estabilidade. A expressão é, ele tem estabilidade de emprego. Ele tem estabilidade de emprego. Ele não perde o emprego. Sendo que nesse final de semana ele saiu do carro decepcionado. Ele não dá entrevistas cintilante, ele não dá entrevistas viva meu pódio. Ele é mais realista do que muita gente que deveria ser crítico com ele. Ele fala, eu estou até decepcionado, porque eu tomei um undercut do Ocon, eu errei na saída do box, eu errei na hora que eu tomei a ultrapassagem do Sérgio Pérez. É esse detalhe que faz a diferença. E que muita gente resultadista não enxerga, porque vão usar os pódios do Stroll para justificar a sua vaga na Fórmula 1. Justificaria se ele não tivesse a concorrência que ele tem. Então, as ultrapassagens do Pérez foram simbólicas, foram absolutamente categóricas e fizeram a corrida dele ser brilhante como foi. Matheus, quer concluir alguma coisa? Eu tô curioso para saber o que o Lawrence Stroll falou. Agora eu tô curioso para saber. Tem mais. É só que eu tô preocupado com os e-mails. Tem mais e-mail para zerar, Will? Que aí depois eu arredondo aqui. Não, tem um aqui, só que, na verdade, sim, a gente vai falar do Russell mais no segundo bloco, mas uma pergunta do William Barbosa, que ele, se quiserem já responder, que ele pergunta assim, esportivamente falando, perdemos mais se o Pérez ficar sem assento para o ano que vem na Red Bull, ou se o Russell continuando na Williams, né? Já que claramente poderia estar no mínimo incomodando mais o Hamilton do que o Bottas. Eu vou responder essa assim, que é o seguinte, para mim, o Russell estando na Williams, jovem, ainda tem futuro, né? Acho que é até um caminho natural para ele alcançar uma equipe melhor no futuro. O Pérez talvez não sei se tenha mais essa chance. E claro, estar na Williams é melhor do que estar fora da Fórmula 1, né? Não sei se vocês concordam ou discordam. Eu vou pensar da seguinte forma. Pela performance que tem apresentado, eu acho que a falta do Pérez ela seria mais impactante. Eu acredito que seria mais impactante justamente por esse detalhe que você falou. O Russell está numa Williams. Normalmente, com a Williams, ele não está brigando com ninguém. O máximo que ele faz ali é brigar com o companheiro de equipe dele, ou talvez com as Haas. Então não traz aquele mesmo impacto. É um piloto que a gente sabe que muito provavelmente vai estar na Mercedes em 2022. Se não tiver na Mercedes, provavelmente em outra equipe, que inclusive no segundo bloco eu vou falar sobre isso. Uma notícia que saiu aí hoje. Mas o que acontece
é que, para mim, Matheus, perderia mais com o Pérez fora da Fórmula 1. Eu acredito que a possibilidade de ter Pérez e Verstappen cheirando o cangote da Mercedes em 2021 é algo que eu quero ver. Eu particularmente quero ver. E eu quero ver como o Pérez é comparado com o Verstappen. Porque eu, particularmente, vejo o Verstappen como um piloto extremamente rápido, extremamente veloz, um piloto que vem amadurecendo muito nos últimos anos, e que eu, Matheus, colocaria o Verstappen e Hamilton para brigar na mesma equipe e diria que daria uma briga boa até a última corrida. Agora, se o Pérez conseguir bater de frente com o Verstappen, o Pérez vai ser um dos pilotos mais subestimados da história da Fórmula 1, porque é um piloto que tem se mostrado extremamente rápido, e se ele estiver nesse nível de velocidade para bater de frente com o Verstappen, pelo menos para mim, na minha visão de Fórmula 1, a gente vai estar perdendo um piloto do mais alto nível. Eu acho importante dizer, estava ouvindo aí esse e-mail, olha a situação que vive a Fórmula 1. O Pérez quase tomou o lugar do Russell. Né? O Pérez quase foi para a Williams. Quem a Williams dispensaria? O Russell. Olha o que esses dois fizeram no Bahrein. Enquanto isso, os seus é a importância do café com velocidade, esse programa que existe há 13 anos, que muita gente já acha chato, que muita gente não gosta, que muita gente pede para mudar de linha, de filosofia. Stroll e Latifi não são discutidos. Não são discutidos pela imprensa. Não são questionados. A imprensa, no geral, a inglesa, muito, abraçou essa situação. Se tornou absolutamente corriqueiro. Eles discutem Vettel e Pérez. A discussão não é Vettel e Pérez. Até porque não existe discussão entre Vettel e Pérez mais. Não existe discussão. Tamanho é o nível de um e tamanho é o nível de outro. Mas os seus companheiros de equipe não são questionados. Na disputa, naquele momento, semanas atrás, em que ninguém sabia quem vai para o Williams, Pérez ou a Williams vai confirmar o Russell, ninguém sequer questionava, não é cogitar no sentido de informação, porque a informação realmente não havia, mas cogitar no sentido da crítica. Por que não Pérez e Russell, não Williams? Porque olha a dupla que a Williams não vai ter. Que a Williams poderia ter. A Williams com uma dupla Pérez e Russell, gente, ela teria uma das melhores duplas do grid. Mas isso não é sequer cogitado. Por quê? Porque há estabilidade de emprego. Essa bandeira, eu vou morrer defendendo. Tem gente que fica bravo, que grita no Twitter, pare de falar sobre isso. Que chato. Chato é ver o Grande Prêmio do Bahrein sem a certeza de que as duas estrelas do Grande Prêmio do Bahrein vão ter o lugar que merecem. Né? O Russell não vai sair da Fórmula 1. Eu acredito que não, seria absurdo. O Pérez, a gente não sabe. A gente não sabe, seu Will Bueno. Bom, Fábio Campos, e aí, para a gente encerrar o assunto Pérez, agora, né, diga, né, porque para mim, assim, né, a cara do Lawrence Stroll, assim, parabenizando o Vettel, pareceu a cara do Ralf Schumacher parabenizando o Schumacher em Áustria 2002. A cara do Ralf Schumacher pro Michael não é de parabenização, é aquela cara com a sobrancelha. Sim, claro. Aquela cara assim, né? A sobrancelha dele abriu os braços, a sobrancelha saiu 2 braços da sobrancelha dele. Mas assim, a expressão de vergonha, sabe aquela coisa assim, tipo, ai meu Deus, que papelão, né? Não, mas você sentiu isso? Você sentiu isso da expressão dele? Eu senti. Eu senti o contrário, e fiquei mais reforçado de que era o contrário, quando ele sentou para falar com a TV inglesa, minutos depois da prova, ele sentou lá digamos assim, na base de transmissão que a TV inglesa instala, a Sky, né? O canal 4 não, mas a Sky instala um palco ali com cadeirinhas, enfim. E sentou lá o Lawrence Stroll. Muito feliz, evidentemente, não mostrou nenhum tipo de constrangimento e falou 2 coisas. Will, Matheus e ouvintes do café perguntaram para ele, e aí, a que você deve esse resultado de hoje? Ele disse 2 coisas. Ao meu dinheiro e à minha capacidade de gestão. Ao meu dinheiro, certo, tá certo ele. Deve ser o dinheiro dele. Agora, a capacidade de gestão do cara que mandou embora o primeiro e o segundo colocados no Grande Prêmio do Bahrein vem dizer que a capacidade dele de gestão é que colocou a equipe onde ela está. É de fazer rir.
é de fazer rir. Me fez cunhar uma frase no Twitter que só serve para quem tem um pouquinho de nível, por isso eu posso falar no café, sem nenhum tipo de constrangimento, porque tenho certeza que 99% vão entender. O castigo mais merecido que a Racing Point podia ter é ver Pérez ganhar uma corrida com a Racing Point. Esse é o grande castigo que a Racing Point de Lawrence Stroll podia ter. É ver a sua equipe ganhar aos braços de Sérgio Pérez. Não tem mais nada a dizer. O pessoal que está no podcast não estava vendo a imagem, mas assim, quando o Fábio Campos falou, eu já comecei a rir aqui. O pessoal do vídeo viu. Eu comecei a rir, porque realmente e o Matheus também tá rindo, porque é de rir. Os dois, Will, o primeiro e o segundo colocados, sim, foram justamente os dois que ele dispensou quando ele chegou. Antes de Lawrence Stroll, a dupla de pilotos da Racing Point era Pérez e Ocon. Os dois foram mandados embora por ele, para dar lugar ao seu nobre filho. E aí, Matheus Pucci, quer comentar essa declaração? Não, eu tenho que comentar. Assim, é ridículo. Eu concordo, graças ao dinheiro eu concordo. Agora, a capacidade de gestão a gente já discutiu aqui muitas vezes, como foi falado, da questão do Stroll e Vettel vem, Vettel não vem e tal, aquela coisa. Mas uma coisa é fato. Pilotos de alto nível foram jogados fora pela Fórmula 1 ao longo dos anos. Se o Lawrence Stroll continuar nessa pegada, tudo bem que ele está trazendo um tetracampeão que pode ressurgir na equipe dele. Mas se ele continuar nessa pegada, ele vai ser um celeiro de desperdício de grandes talentos. Ele quase acabou com a carreira do Ocon. Eu digo quase acabou porque assim, o Ocon correu um risco em um determinado momento de dar uma de airline. De sair dali, daqui a pouco eu volto e não voltar. E o Ocon, para mim, não se redimiu com esse pódio, Matheus. Eu ainda acho que ele tem eu também. Eu particularmente sou um. Eu não vou dizer um crítico, porque fica parecendo que você está perseguindo o cara. Mas particularmente em 2020 eu ainda não vi o Ocon pilotar aquilo que dizem que ele pilota. Né? Eu ainda não consegui ver. Eu falei na Áustria, né? Que ele largou em quinto, que ele foi muito bem. Eu até falei, se não me engano, no Ressaca, eu falei que o Ocon é bom para ele esse pódio para dar uma animada, para ele dar uma, né, eu consigo, né? Exato. É o que fez com o Gasly, né? O que a Vitória fez com o Gasly, ele passou ele subiu de nível, né? Exatamente, dar aquele up na moral dele para ele poder, eu consigo entregar resultado, porque a verdade é que o Ocon ele tem andado atrás do Ricardo e muitas vezes por muito. E esse é o problema. Porque andar atrás do Ricardo, você ainda fala assim, o Ricardo é um piloto experiente e rápido. É um piloto de nível alto. Agora, o Ocon, ele precisa chegar mais perto e ano que vem ele vai ter um Alonso, que até agora a gente não sabe se é um Alonso que vai voltar correndo muito ou se já é um Alonso que não vai correr Alonso. É o jovem Alonso. Vai testar em Abu Dhabi. Um Alonso lá de 2005, né? Um piloto jovem, rápido. 2003, aquele que ganhou a primeira corrida de 2003. Então, assim, se o Alonso vier um piloto rápido como ele já foi, como nós conhecemos o Alonso, campeão do mundo, aquele Alonso que entregava resultados que muitas vezes eram acima do esperado do carro, se vier esse Alonso, o Ocon pode ter problemas novamente. Se vier um Alonso abaixo do nível que estamos acostumados, o Ocon ele vai mostrar serviço ou ele vai ser um piloto que vai estar brigando, vai ser, eu vou dizer assim, a dupla Giovinazzi e Raikkonen, onde meio com meio mal tá dando um. Essa é a minha visão da dupla Giovinazzi e Raikkonen. O Giovinazzi foi bem esse final de semana. Não, ele foi bem, mas assim, o quadro geral, no caso. Né? O quadro geral. Então, pro Ocon foi bom, mas falando de Lawrence Stroll, ele pode se tornar daqui a pouco um celeiro de grandes pilotos desperdiçados. Ele pode, sim, se o Ocon vier a vingar mais futuramente, a gente vai estar falando, lá atrás, o Lawrence Stroll jogou fora. Se o Pérez consegue uma vaga na Red Bull e vai que em 2022 o cara ganha o Campeonato Mundial, a gente vai falar, lá atrás, o cara jogou fora, né? E aí a gente vai acumulando nomes nessa lista. Não, eu acho o seguinte, Matheus, você falou uma coisa sobre a qual até eu já tuitei com esses 4 nomes, por isso que eu estou fazendo 4 aqui com a mão para quem está vendo no vídeo. São 4 carreiras influenciadas diretamente pelo fator compra de lugar do Stroll. É por isso que é por isso que eu não consigo entender a benevolência da imprensa, porque o torcedor, ele faz o que quer, ele defende o que quer. Agora, a imprensa negar
uma coisa tão nociva me incomoda. O Pascal Wehrlein tinha tudo para ir para o Williams, até por ser piloto Mercedes no final de 2017. Não foi, porque entrou lá, o Stroll pegou a vaga. Digamos, é uma influência indireta. Outra influência indireta, mas quase direta, é com o Hülkenberg, porque ele senta na Racing Point, larga em terceiro e ele não tem nem chance, ou seja, é também indiretamente uma carreira influenciada. E tem aí as duas influências diretas, que são os dois demitidos pelo próprio Lawrence Stroll, que são Ocon e Pérez. Esse assunto que você está abordando, eu acho muito sério, porque o Ocon pode ter tido a sua carreira definitivamente prejudicada, porque o Ocon não voltou a ser o Ocon que era. Quem se lembra do Ocon da Racing Point, 2017, 2018, meu Deus, ele encarava o Pérez. Ele encarava o Pérez com uma constância muito maior do que encara o Stroll, o Lance Stroll. Então, a carreira desse cara pode estar definitivamente prejudicada. Oi? Ricardo. Cara, o Ricardo, não o Stroll. Não. O Stroll, o Ocon não está. O Ocon não está encarando o Ricardo. O Ocon encarava o Pérez como o Stroll não encara. O Stroll não encara o Pérez, entendi. Isso que eu quis dizer. Embora, eu vou repetir, gente, para ficar claro, o Stroll não é mau piloto. Você pode dizer até que ele é bom, quem tiver essa ousadia. Mas a Racing Point escolheu entre o bom e o ótimo, ela escolheu o bom. É a diferença. Por isso o Grande Prêmio de Sakir é uma materialização de muita coisa que a gente defende aqui. Não é a questão de, mas ele é bom, mas ele, vamos dar uma chance, mas ele está só há 4 anos na Fórmula 1, vai fazer 5, ele está melhorando, essa é o que eu mais escuto do Stroll, ele está melhorando, o cara tem 5 anos de Fórmula 1, mas ele está melhorando. É o bom, vamos supor, vamos chamá-lo assim, e o ótimo. Escolheram o bom. Foram contra o que eu acho, aquilo que eu digo sempre, né? As pessoas adoram defender o DNA da Fórmula 1 quando a gente pede equalização dos motores, quando a gente pede padronização de peças. A vitória da Racing Point é uma vitória da padronização de peças, pela Racing Point ter feito o que fez. As pessoas atacam a gente no Twitter, o DNA da Fórmula 1, mas não defendem o DNA da Fórmula 1 quando o ótimo é subjugado em favor do bom. Eu estou sem noção nenhuma do relógio, Will. Eu não sei se a gente está estourando, se a gente já estourou. Completamente perdido. A gente tem um tempinho aqui no primeiro bloco, ainda até porque o outro assunto do primeiro bloco... Você deveria ficar de âncora. Você deveria ficar de âncora, efetivamente. Não leve tanto tempo. Você me lembrou que eu já ia esquecendo a questão do Stroll. Você deveria ficar de âncora. E eu vou começar a fazer campanha para você. Não, eu quero, antes de a gente passar aqui para o Segunda Solta, só quero lembrar, né, o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, ou quem está nos assistindo pelo YouTube, além, é claro, de poder também fazer parte do nosso programa de apoiadores, assim como aqueles que estão no podcast, pode também colaborar com o Superchat, porque você está assistindo aí em modo estreia. Em modo estreia, você pode aí dar um Superchat que também nos ajuda muito, colaborando aqui com Café com Velocidade, ou então você pode entrar também no nosso programa de apoiadores lá no apoia.se/Café com Velocidade e você escolhe uma das faixas de apoio e você recebe benefícios como, por exemplo, entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que o Fábio Campos está sempre lá presente, Matheus Pucci, diariamente. Diariamente, Thiago Raposo, e também, né, ter conteúdo exclusivo, como lives exclusivas, como programas sobre Fórmula 2, sobre Fórmula E, sobre Fórmula Indy. Então, pessoal, quem puder, entre lá em apoia.se/Café com Velocidade e seja nosso apoiador. Venha fazer parte aqui do time do Café com Velocidade. Clica no Superchat aí no YouTube, né, Will? Clica no Superchat. Exatamente. Eu tenho aqui o Fábio Campos e Matheus Pucci, um e-mail sobre do Hugo Lopes Motinho. Ele faz uma pergunta que eu já vou responder em 10 segundos. Ele fala assim, por que a Mercedes foi parar os dois carros na mesma volta? Porque compensa, né? Compensa ficar 2, 3 segundos atrás do carro esperando do que dar toda uma volta em um ritmo lento com o safety car na pista, né? É isso, né, Fábio Campos? Não respondi certo, né? Você respondeu perfeitamente, como sempre. É isso aí. É o double stack, ele perde ali 2, 3 segundos, mas se ele der a volta... Teoricamente, né? Não, quando sai tudo certo, né? Mas se ele der a volta, ele tem que parar e aí todos já vão estar engatilhados atrás dele, ou seja, ele vai lá para o fim do pelotão. É isso aí que você falou.
Exato. E agora, já mudando um pouco de assunto e falando, né, até sobre um incidente da largada, ele pergunta assim, ó, e o Leclerc? Não está muito afobado, não? Já é pelo menos a terceira vez no ano que ele bate na primeira volta, né? Estíria, Rússia e agora, e lembrando que na corrida passada, né, apesar de eu não ter achado que isso aconteceu, vendo a imagem, achei que foi um pouco de exagero do Sebastian Vettel, mas o Sebastian Vettel reclamou na corrida passada que ele fez algo semelhante ao que aconteceu nessa corrida, né, dele ter mergulhado ali. Eu achei total exagero. Eu achei que o Vettel reclamou sem razão nenhuma. E o Vettel até falou assim, na próxima vez eu deixo bater. Mas e aí? E aí? O Leclerc, ele tá muito afobado? Ele foi muito afobado? Como vocês analisam essa manobra aí do Charles Leclerc? Vai, Matheus. Eu vejo da seguinte forma, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no Boteco F1, inclusive. No Boteco, não é ressaca, no Boteco mesmo, eu falei. Eu lá no Boteco F1. Eu sou a favor do deixa os caras correr. É claro que em situações extremas, você precisa punir um ou outro, né? Enfim. Mas o que eu vejo é o seguinte, o Leclerc viu um espaço, e eu não vou parafrasear o Senna aqui, mas o Leclerc viu um espaço e foi infeliz, ele mesmo disse isso, ele foi infeliz porque ele esperava que o Pérez não fosse fazer a tangência normal, ele achava que o Pérez ia abrir, ele ia fazer mais largo, né, mais aberta, curva e tal, ele foi infeliz. Eu concordo com o Leclerc quando ele diz que foi mais infelicidade do que erro, do que culpa, do que erro. Eu, particularmente, não acho afobação. Para mim, ele foi só infeliz. Né? Eu gosto de pilotos que buscam esse tipo de ultrapassagem. O Ricardo é um mestre em fazer isso, de fazer o chamado dive bomb, né? Que é o mergulho, e aí ele vem lá de trás, freia bem mais tarde que todo mundo e consegue fazer esse mergulho e a ultrapassagem. Eu gosto. Para mim não é nada absurdo, o Verstappen saiu bravo, mas é claro, o Verstappen saiu bravo porque ele abandonou a corrida, eu até entendo ali no momento e tal. Mas para mim não é nada demais, é claro, prejudicou a corrida do Verstappen e teoricamente naquele momento prejudicou a do Pérez, né? Ninguém ia adivinhar que o Pérez ia ganhar a corrida. Mas eu não vejo nada tão assim. É claro que o piloto ele tem que se policiar para que não fique ocorrendo sempre. Mas nesse caso eu acho que foi mais acidente de trabalho do que propriamente uma afobação. Eu posso estar errado, mas pelo menos essa é a visão que eu tenho. Talvez minha visão de automobilista seja meio de videogame, mas tudo bem. Eu sou mais do Let Them Race, né? Deixa eles... Fábio Campos? Não, eu não tenho visão nenhuma de videogame. Eu detesto a visão de videogame. Tá? Mas eu concordo plenamente com o Matheus. Eu tenho dificuldade em usar o termo afobado, porque eu acho que é um conforto muito grande nosso, né? A gente vê o cara tentar, quando dá certo, maravilhoso. Quando dá errado, é afobar. Eu não sei definir afobação. Eu acho que existia um erro técnico. Ele não faria a curva. Analisando aquela imagem do alto, né, Will? Eu vi a imagem do alto várias vezes, né? Me parece que ele não faria a curva. Agora eu também, para não falar que somos só elogios ao Sérgio Pérez, eu também fiquei na dúvida do movimento do Pérez, porque o Pérez está numa situação de largada em que ele sai de um ponto da pista e cruza a curva. Eu não estou falando que isso é errado, mas muitas vezes o cara faz um pouco mais aberto a curva 4, no caso, enfim. Então, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se era lance de corrida ou não. Parece que já puniram o Leclerc, né? Parece que ele já... 3 posições no grid. Já vai ter 3 posições. Me parece que ele realmente não faria a curva. Mas isso se chama erro técnico, quando o cara trava o pneu. A afobação, não sei. Talvez se o cara joga o carro muito num lugar... Sei lá, o Grosjean foi afobação? Não sei, né? Aliás, eu não sei, é muita coisa do Grosjean, eu ainda não sei, né? Muita gente contesta, eu acho que as pessoas... Basta um canal fazer um vídeo de computação gráfica que as pessoas se derretem, como se aquilo fosse verdade. E é engraçado que o vídeo de computação gráfica que mandaram, o carro perfura o guarda-reio em linha reta, em ângulo 90 graus. E você vai ver as imagens, o carro está paralelo ao guarda-reio, exatamente no ponto da batida. Eu não entendi a batida do Grosjean, mas falar que eu não entendi a batida do Grosjean ofende tanta gente. Teve um que apareceu no meu Twitter falando que eu sou terraplanista. Eu devo ser isso. Simplesmente porque eu questionei. Simplesmente porque eu não entendi. O carro está exatamente virado no exato ponto da batida, de lado. A câmera, que é um dos objetos mais facilmente quebráveis, está no carro ainda. A câmera não passou do guarda-reio.
Eu só questiono, mas tem gente que não gosta de questionamento. Questionamento é para poucos. Eu questiono o porquê que ele foi para cima do Kvyat daquele jeito. Esse é o questionamento. Então, é isso que eu estou falando. Será que aquilo é uma afobação? Enfim, eu estou tentando definir o termo afobação, que eu não costumo usar, mas enfim. Mas falando do Leclerc, né? Eu só achei que ele foi otimista demais. Eu achei que esse toque dele foi mais parecido com o toque que ele deu na Estíria, no Vettel, do que com o toque que ele deu no Stroll na Rússia, né? O toque com o Stroll é bem quase um toque de corrida. Para mim foi toque de corrida, né? Esse eu achei que ele foi otimista demais, assim, achei que e assim, eu acho que o Leclerc, assim, estragou a corrida dele mesmo, né? Principalmente, né? Porque ele se classificou também, né? Mas se classificou muito bem, ou seja, foi um final de semana que eu pelo menos tinha uma expectativa do, né? A volta do Leclerc no Qualify é uma coisa de cinema, né? Então enfim, mas respondida a pergunta. Para a gente encerrar aqui o bloco, né? Já que temos alguns minutos aqui, até tem e-mails que falaram do Grosjean, mas eu vou apenas citar aqui alguns e-mails que ficaram aqui, como eu falei. Você não vai deixar a gente falar do Grosjean, é isso? Não, tem aqui, ó, por exemplo, o Galbas Klein, ele mandou 2 e-mails, inclusive, né, falando também sobre, ele mandou um e-mail também falando sobre o Russo e tudo mais, mas ele falou... Galbas Klein é primeiro e-mail ou não? Porque não me recordo. Ele não falou, teve 2 que falaram que é o primeiro e-mail, ele não falou, né, mas ele falou do acidente do Grosjean, e ele falou assim que claro, né, tudo que foi falado sobre o que salvou a vida, mas que ele acha que o que mais salvou a vida do Grosjean foi a ação rápida do próprio Grosjean de sair do carro. Que isso, as pessoas estão valorizando pouco, né? A questão do próprio Grosjean sair do carro. Quer falar, Fábio Campos? Pode falar. Quero sim. O Grosjean deu uma entrevista de 8 minutos para a TV inglesa, para a Sky, em que ele... Eu acho que a Sky colocou até no Twitter dela, tá? Você viu? Eu coloquei no meu Instagram ali um trecho ali que foi olha, só de ler já dá um arrepio. Ele conta o passo a passo que ele pensou durante o acidente, de que ele tentou sair para a direita, tinha o guardrail na cabeça, ele tentou sair na esquerda, tinha, não sei se é o rail ou se é o descanso de cabeça, e ele conta que ele desistiu, né, Will? Ele fala, eu desisti. Eu sentei, chegou um momento que ele se relaxou, né? Que ele fala, ele não tinha identificado, mas isso tudo, né, gente, parece que são assim, ele mesmo fala, né, parece que falam 5 minutos, mas isso tudo, e ele fala 28 segundos, eu tinha falado justamente 28 segundos, eu contei certinho aqui no programa passado, e aí ele fala que ele percebeu a luz, um clarão, e ele não sabia se era a luz do circuito, e quando ele percebeu o calor, que ele falou, eu tenho que sair, e aí ele conta uma coisa que realmente parece de arrepiar, né, que ao tentar sair e não conseguir, ele entrega, ele senta e fala, eu vou morrer, né? Eu vou ver qual parte do meu corpo vai queimar primeiro, eu não tenho o que fazer. Isso. E aí ele pensa nos filhos dele, e é legal, porque o Martin Brundle disse que é muito assim, né? Que por mais que essas coisas aconteçam em microsegundos, que o seu pensamento e a sua reanálise é passo a passo mesmo, você consegue lembrar como se fossem minutos ao invés de segundos. Inclusive, até uma informação, o Grosjean foi aconselhado por médicos a ir para o Bahrein, para voltar, né, assim, para a pista, melhor dizendo, ele já continuou no Bahrein, claro, agora ele já foi embora, e falar sobre o acidente, porque dizem que até o lado psicológico é importante dele narrar para fora, dele pôr para fora para as pessoas esse passo a passo. E quando você escuta ele falando, tem muito disso mesmo, né? Porque ele fala, ele lembra do Niki Lauda, e aí ele fala, pensei nos meus filhos, e eu tenho que sair disso aqui, e aí ele conta a mão, né, aonde foi, que doeu, ele conta a questão da sapatilha, que ficou presa mesmo, ficou presa no pedal, parece, enfim. Sim. É um relato fantástico, para quem não viu, fica aí a dica. E-mail do Carlos Otávio também, que ele enalteceu a vitória do Pérez, o desempenho do Russell, e ele falou, assim como nós, né, ele ficou, quer dizer, ele falou que ele ficou feliz pelo Pérez, mas triste pelo Russell, então ele ficou com um sentimento dúbio. O Gabriel Martins, ele perguntou sobre o Mick Schumacher, eu acho que a gente pode falar, né, no nosso programa exclusivo para os apoiadores, né, a gente fala sobre Fórmula 2, acho que a gente pode falar sobre isso. Doutor Caveira perguntou, falando também do Grosjean, né, que ele vai se despedir da Fórmula 1, provavelmente. Ele vai se despedir da Fórmula 1 como começou, como um maluco da primeira volta, né, segundo o Doutor Caveira, por ele ter
culpa no acidente, na batida com o Kvyat, né? Você quer responder? Alguém quer responder sobre isso? Não, o Dr. Caveira é maldoso, né? Porque eles vai sair com uma percepção muito positiva, porque as pessoas vão ficar com, né? Todo mundo tem uma alegria por ele estar vivo. Os vídeos dele abraçando os médicos gerou assim, repercussão. Então ele vai sair, Dr. Caveira, com uma. Eu tô entendendo o seu sarcasmo, o seu veneno, mas ele vai sair com uma imagem muito melhor, né? Uma imagem de piloto que venceu a morte mesmo, né? Exato. E pra gente. Pode falar. Vale lembrar que o Grosjean é um piloto que dentro da pista tem muito debate, né? É isso, é aquilo, é o cara que bate muito, etc. Mas fora das pistas ele sempre foi visto como um cara muito gente boa, um cara muito... Exato. Como se fala? Querido. Querido, exatamente. Fora das pistas, o pessoal sempre teve uma recepção muito legal, pelo menos eu vejo isso nas redes sociais, né? De que ele sempre teve uma recepção muito legal, daquele cara muito gente boa, tranquilo, aquele cara que tem uma boa, como eu posso dizer, uma boa imagem mesmo, né? Um cara que as pessoas gostam de ouvir. Então, assim, é saber separar, né? O piloto da pessoa. O piloto Grosjean, ele pode não ter sido o mais espetacular, o mais rápido, o piloto com momentos mais memoráveis. Tudo bem que ele participa de muitos momentos memoráveis da Fórmula 1 em batidas, né? Mas, assim, mas ele tem esse lado humano. E é o que o Campos falou. Como aconteceu o acidente, ele vai ser muito mais lembrado pelo lado humano do que pelo piloto. Ele vai ser mais lembrado por isso. Se não acontece o acidente, quando acabasse o ano, todo mundo ia falar, nossa, saiu o piloto que sempre batia. Já foi tarde. É isso. Já foi tarde, tal. Mas como aconteceu, vai ser o cara que sobreviveu, o cara que todo mundo ficou ali torcendo, pô, sai do carro, né? Então, assim, ele vai ter uma lembrança muito mais positiva. É a imagem, né, Matheus? É a imagem, né, Matheus? As pessoas são apegadas à imagem. A imagem Exatamente. do fogo. As pessoas precisam ver imagem. Se as pessoas veem um avião caindo, as pessoas se sensibilizam com 200 mortos. As pessoas não veem 700 mil mortos por coronavírus, aí as pessoas não se chocam, seguem a vida. Né? É a imagem, exatamente. É a imagem. Quando ele bate o carro na transmissão ao vivo ainda, não é repetição não, na transmissão ao vivo, quando bate, sai aquele fogo, que não é comum na Fórmula 1 moderna, né? Bater já sai um fogo, assim, não é comum. Eu, particularmente, que sou um cara que sempre quando vejo acidente assim, bateu ali, ok, eu assustei. Você se assustou. Eu fiquei, peraí, isso aí foi mais forte do que o normal. Você sabe por que eu não me assustei? Depois é que eu fui me assustar? Porque na imagem ao vivo que você está descrevendo, o carro bate, vem o fogo, e a gente vê a traseira do carro aparecendo na imagem, distante do fogo. Aí eu pensei, pronto, alguma coisa estourou ali, mas o carro tá longe. Depois é que eu fui ver que não, o carro, a parte dele tava no fogo, mas a separação do carro naquele instante ao vivo ali me tranquilizou. Depois é que eu fui, não tem que tranquilizar nada, o carro tá lá debaixo do fogo mesmo. Ao vivo às 11 da noite, né, Fábio Campos? Só para deixar claro. Né? Não, eu tenho testemunhas, tá? Essa do Bahrein da semana passada foi ao vivo às 2 da manhã. Foi um exagero, Mas só complementando, quando teve a batida, eu que sou de uma geração que não vi pilotos morrendo todo final de semana, né? Você não viu o Berger como o Will viu? Tenho certeza que o Will se lembra do Berger como ontem. Claro que eu lembro. Então, assim, lembro como ontem. Lembro até o que as pessoas falaram quando viu o acidente, que pessoas que estavam na sala assistindo. Pois é, eu nasci em 95, eu não vi acidente de Senna, né, que teve um impacto muito grande. Eu não vi aquela época de 60, 70, 80, que as pessoas, né, pilotos morriam. Eu vi o quê? O Julius Bianchi, né? E mesmo assim, uma situação onde ele foi morrer meses depois. Então nem foi tem fogo, coisa... né? Sim. Então, assim, e outra, o acidente dele não passou ao vivo, ele batendo no trator ao vivo, não foi que nem o do Grosjean, que a gente já viu fogo ao vivo ali, viu tudo. Então, assim, a imagem, ela tem muito impacto em como a gente analisa a situação, né? Quando bateu ali, eu já fiquei, peraí, tem um piloto ali, é o Grosjean, não importa se ele é o cara que sempre bate, se ele é o cara que não merecia estar ou merecia, enfim, ali é uma vida que tá e a gente fica torcendo pro cara sair ileso, né? E dentre as circunstâncias, ele saiu muito bem, diga-se de passagem. Eu duvido que a gente não estourou esse bloco. Eu duvido. Claro que estourou. Claro que estourou. Mas é o Thiago Raposo que lute, né? Com ele. Depois não, o Thiago Raposo que lute, né? Ele que lute. E eu vou terminar aqui com um pensamento do Johnny Michael de Oliveira que mandou por e-mail. Ele fala assim: que ironia! O safety car que desencadeou os fatos que tiraram a vitória do russo foi gerada pelo piloto que pilotava seu carro na Williams. Sensacional. Até o segundo bloco.